Hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre como funciona o método científico. Bom, como a gente já disse aqui no primeiro vídeo do canal, um dos nossos objetivos é trazer um pouquinho da realidade científica para o nosso contexto atual. Porque muitas vezes essas realidades ficam muito complicadas, então a gente está tentando de alguma forma descomplicar o que as pessoas falam para tentar falar um pouquinho com vocês e deixar um pouquinho tudo mais acessível para todo mundo. E aí, por isso a gente resolveu fazer o vídeo de hoje, que explica mais ou menos como funciona um método científico. E também porque ele é tão importante, porque a gente quer trazer um pouquinho disso para vocês. A gente espera que esse vídeo seja útil tanto para quem não sabe muito sobre como funciona o método científico, tem curiosidade de saber o termo ciência, né? Está sendo muito usado por muita gente que não entende tão bem o que isso significa, e também para quem está começando a entrar nesse mundo agora, talvez esteja prestes a ter que fazer um TCC, um trabalho de monografia na faculdade, está precisando entender um pouquinho melhor sobre como funciona e como tem que ser uma análise científica. Como é um roteirinho de como isso acontece, basicamente, né? Os caminhos, o passo a passo de como isso geralmente é feito. Para desmistificar esse pensamento científico, é importante sempre a gente dizer que o conhecimento científico é um conhecimento situado, ou seja, ele é uma forma de conhecimento, existem várias. Existe o conhecimento cotidiano, por exemplo, o conhecimento empírico que você aprende no dia a dia. Você sabe que todo dia vai ter dia e noite, o sol nasce e se põe porque você viu e porque alguém te contou no dia a dia. Então, esse é um tipo de conhecimento super importante e provavelmente muito mais usado no dia a dia de todo mundo do que o científico, por exemplo. Mas a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acaba levando o empirismo a extremos que extrapolam a realidade. Por exemplo, não é porque lá fora eu não vejo uma terra redonda que eu vou falar que a terra é plana. Exatamente. Até certo momento da história se falava isso. Mas aí que está o pulo do gato. Por que o método científico ele é tão importante? Ele é capaz de criar um conhecimento mais apurado, mais correto para a gente, e ele modifica a noção que o senso comum tem. Então ele é um tipo de conhecimento capaz de influenciar os outros. E a gente pode falar também que ele é um conhecimento humilde, né? Porque assim, apesar de todo esse glamour e de toda essa mistificação que tem em relação ao conhecimento científico, ele é um conhecimento que pode sempre ser revisto. Então, às vezes a gente acha que é A, mas a gente sempre tem a possibilidade de rever aquilo e, na verdade, perceber que é B. Exatamente. A ciência é muito mais sobre dúvida do que sobre resposta. Então, tudo que é descoberto sempre se dá o benefício de ser rebatido. Só que precisa ter uma base, precisa ter um método, precisa fazer sentido aquilo que você traz. Não é só decidir que você refutou aquele tipo de conhecimento do nada que ele para de ser aceito. Até porque as pesquisas elas são feitas com um método. Então, para você refutar aquele método, você também tem que ter um método. Você só não pode simplesmente falar, não é porque não é. Não é assim que funciona. E aí a gente vai trazer um pouquinho de como a ideia de conhecimento científico historicamente foi criada para a gente tentar entender por que o método é tão importante. Bom, a gente pode pensar que o pensamento científico começa com Aristóteles, né, lá na Grécia Antiga, que ele era discípulo do Platão, e até o Platão e desde o Sócrates havia uma ideia muito grande de que existia um mundo das ideias, que você tinha que se focar nele, porque era no mundo das ideias que existia a perfeição. Na materialidade, no mundo do dia a dia, essa perfeição não existia, então era melhor você pensar e analisar um mundo para além disso que a gente vive aqui. E aí vem o Aristóteles e fala assim, não, peraí, a gente precisa também entender o que está acontecendo fisicamente à nossa volta. E aí ele começa a pensar que você só vai entender isso a partir de observação. Então ele é o primeiro grande filósofo que vai começar a olhar mais para o que está acontecendo aqui fisicamente e tentar analisar e entender como esses fenômenos se dão. Bom, e aí muito tempo depois aparece essa figura desse muçulmano que é o Al-Hazen. Esse é o nome latino que deram para ele. O nome dele original a gente vai botar aqui embaixo, que é
grande e complicado, eu não ia saber pronunciar, peço desculpa. Ele chega no Egito tentando prometer que vai trazer uma inovação científica que vai conseguir irrigar os lugares que tinham seca e acabar com as inundações dos lugares que estavam sendo inundados. Ele vem com essa proposta e, infelizmente, dá errado. E aí, a pena dele por ter feito essa besteira ia ser a morte. O que ele faz, sabiamente, ele finge que é maluco. E aí, ele é só recluso. Durante uma década, ele fica trancado no quarto, ele tem uma reclusão em casa. E, nesse tempo, ele vai estudando o efeito das luzes. E a partir daí que ele começa a desenvolver o método, ele começa a pensar a ciência com a necessidade de um método, assim, depois de ter quase perdido a vida por ter feito uma burrada. E aí, quando ele deixa a prisão domiciliar, ele sai com um livro sobre a ótica, e o grande mérito dele é que o livro não fala só as conclusões, não fala só o que ele descobriu, mas ele explica todo o processo que levou ele a essas conclusões. E ele explica que você tem que primeiro pensar num problema e delimitar o problema, e em seguida você faz suas observações, suas análises, e aí sim você vai chegar numa conclusão. E depois desse marco inicial, né, do método científico, houveram muitas contribuições, muitos pesquisadores, muitos pensadores foram adicionando mais informações para a gente conseguir chegar ao que a gente tem hoje, ao modelo que a gente tem atualmente do método científico. Bom, e como é que a gente faz uma pesquisa científica hoje? Você parte primeiro de uma observação empírica, ou seja, uma observação pessoal do seu cotidiano. Você tem que achar algum problema em alguma coisa que você acha que pode mudar, pode melhorar. E aí, quando você tem essa observação, você formula uma pergunta. Às vezes, a pergunta é mais importante do que a própria observação, né? Essa pergunta pode te levar a outros lugares que somente a observação não seria capaz, às vezes. E aí, a partir dessa pergunta, naturalmente você vai ter uma hipótese e uma provável resposta que você já imagina. Só que você precisa comprovar essa resposta, não é só achar. Então, depois dessa hipótese, você vai fazer a experimentação, né? Você vai ver se aquilo que você pensou inicialmente é válido. Então, você vai chegar ou numa teoria, quando você acha a hipótese que está correta, ou você vai fazer de novo, vai voltar lá e vai formular outra hipótese. E você vai usar uma metodologia para conseguir fazer isso, que é uma fórmula de teste que já foi de alguma forma comprovada que dá um resultado bacana para você. E é importante a gente estabelecer o quão é essencial o método científico, porque ele dá passo a passo de toda a sua metodologia, de toda a sua pesquisa. E isso faz com que a sua pesquisa ela seja reprodutível em diversos lugares. Várias pessoas em diversos lugares vão chegar à mesma conclusão se ela fizer a mesma coisa. Sim, e se não chegar, vai ser mais uma prova de que talvez a conclusão que você chegou talvez não seja tão exata. Então é importantíssimo para a ciência a gente ter esse registro de como você fez, porque várias outras pessoas em outras partes do mundo, em vários outros lugares, podem tentar também e comprovar ou reprovar o que você concluiu. E aí mostrar que talvez outras coisas sejam importantes a analisar e a situação é muito mais complexa do que parecia no começo. E quando a gente analisa diversos fatos de maneiras diferentes e a gente chega a uma mesma conclusão, aí além de uma teoria, a gente chega numa lei, que é quando diversos experimentos em diversas hipóteses diferentes chegam a um resultado comum. É importantíssimo a gente chamar atenção para isso, porque o conhecimento científico ele dá essa brecha de várias pessoas tentarem e as pessoas têm a permissão de tentar e contradizer aquilo e mostrar que aquilo está errado. Não é um conhecimento que não é certo por si só, né? Não é imutável. Exatamente. A proposta dele é realmente ser mutável, é se aprimorar cada vez mais. E é como a gente falou, baseado sempre em novas perguntas. Então, também é um processo de aprendizado que pode ser infinito. É uma evolução contínua, assim, né, gente? E por isso que ele merece tanta credibilidade também, porque muita gente está tentando descobrir aquilo e muita gente já errou, muita gente já acertou e historicamente isso, dependendo do assunto. Então, assim, se tanta gente já tentou com metodologia, com um trabalho duro, com muita pesquisa, estudando, e assim, quando você vai fazer uma pesquisa científica é importante você ler também tudo que já foi estudado sobre aquilo, para você não refazer uma coisa que já foi feita
e para você ter base para discordar ou concordar. Agora, como a gente está num mundo tão globalizado, em um mundo que se produz muito, isso tem ficado cada vez mais difícil. Então, é importante que você selecione os trabalhos que sejam importantes na sua área, que sejam renomados e que tenham muito a ver com o seu assunto. Fazer uma filtragem daquilo e escolher a partir do que você vai se basear, para que você também não ignore coisas que são essenciais, né, para a sua pesquisa, mas que também não fique num mundo cheio de trabalhos em que você não consegue nem se situar. Uma dica bacana é você procurar os nomes mais relevantes dessa área que você está estudando, assim, historicamente, e os mais recentes, os que acabaram de falar sobre o mesmo assunto que você está falando ou sobre assuntos muito similares, assim, falar sobre as últimas descobertas feitas nesse segmento da sua pesquisa. E da mesma forma que a tecnologia ela pode atrapalhar, ela acaba ajudando nesses momentos, né? A gente tem sites de repositórios de artigos e de trabalhos científicos em que a gente consegue filtrar buscas de uma maneira bem eficiente, né? E a gente consegue achar artigos e trabalhos que tenham bastante a ver com a pergunta que a gente também está propondo. Bom, e aí sabendo disso, sabendo desse cuidado que existe com o método científico, que existe todo um processo, que existe muito detalhe para conseguir chegar numa resposta de um porquê, é mais fácil a gente pensar em por que hoje é tão importante defender a ciência, né? Claro que a sua experiência pessoal e o que você vê no mundo é válido, mas você tem que pensar assim, que a sua opinião é a partir disso e existe a opinião de pessoas que foi construída a partir de muito estudo, de muita pesquisa, de muita dedicação. Então, assim, a opinião dessas pessoas tem que valer um pouquinho mais, né? Elas estão um pouquinho mais preparadas para falar disso, exatamente porque elas utilizaram um método tão bem elaborado para chegar até essa opinião. E não é como se um cientista falasse, eu acho que é isso e pronto, e acabou. De novo, a gente fala, tem um método, as coisas são feitas de uma maneira sistemática, e para se publicar um artigo, para que uma revista aceite aquele artigo, ele tem que ser feito com certa seriedade. Com muitos critérios. Existem muitos critérios, então a gente não existe uma opinião do cientista. Sim. Não existe isso de, mas a revista tal ou o cientista tal está contra o governo tal. Não é muito bem assim que funciona. E assim, dificilmente um cientista sozinho, o que ele está falando vem de uma cadeia de pessoas que estão pesquisando aquele assunto, então é todo um grupo, toda uma construção histórica que vai chegar naquele resultado. É importante a gente saber também que a opinião do cientista não é o que vale. O que vale é o trabalho e o experimento dele. Eu vi agora há pouco uma carta aberta de 25 cientistas falando sobre, por exemplo, como a hidroxicloroquina, na opinião deles, era válida para o tratamento de Covid, sendo que acabou de sair um trabalho em que, 90 mil pessoas participaram do estudo e mostra exatamente o contrário. Então, assim, será que essas 90 mil pessoas, esses 90 mil pacientes que foram estudados ao redor do mundo todo estão errados e 25 cientistas do Brasil estão certos? Isso traz uma outra percepção muito importante para o método científico, que é você formula aquela hipótese, aquela resposta possível que você achou para sua pergunta, mas no final você pode estar certo ou errado, e é o experimento que vai te mostrar isso, não é você. Então o cientista tem que ser muito humilde para fazer aquela pergunta de verdade e procurar de verdade uma resposta, não tentar induzir a sua própria resposta. Não é a sua opinião. No caso, o ideal seria que esses 25 cientistas brasileiros se unissem ou fizessem separado um estudo que também com um método bem aplicado e que refutasse isso que está escrito no trabalho de 90 mil pessoas, também com uma credibilidade, com uma quantidade de pessoas aceitável, com o mínimo de viés possível. Mostrando por A mais B o que está certo e o que está errado no trabalho dos outros. Não porque é a minha opinião. Exatamente. Bom, gente, é isso. A gente espera que tenha conseguido dar um pouquinho de luz sobre o que a gente vai trazer aqui no canal e conseguido ensinar um pouquinho alguma coisa a mais sobre o que é o método científico, o que ele tem de bom pra gente sempre.
Se vocês ficarem com alguma dúvida ou tiverem alguma coisa para contribuir, alguma questão, alguma coisa que vocês não acharam que tenha sido exposto de uma forma legal, vocês podem falar no comentário. Alguma correção também, a gente está sempre aberto. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!